Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso curso de Cálculo 3. Hoje vamos fazer nossa primeira aula e vamos tratar sobre integração dupla. Então vamos ver aqui como é que a gente define uma integral dupla. Roda a vinheta! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, se você não quer perder nenhuma aula desse nosso curso de Cálculo 3, se inscreve aí no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, e também ativa o sininho, pois assim que eu postar um novo vídeo, você vai ficar atento. Vamos ter vídeos tanto de conteúdo, como também aulas de exercício, tá certo? Então vai ser muito importante para a sua formação e agradeço muito se você também puder divulgar aí com seus colegas. Olha só, vamos começar relembrando como é que a gente definiu integral de uma variável. E aí a gente vai ver que a gente apenas vai generalizar essa ideia no caso em que a gente tiver com a função de duas variáveis, tá certo? Olha só, lá a gente tinha aqui uma função, né, no intervalo AB. E aí o que foi que a gente fez lá? A gente estava interessado em calcular a área, né, que estava abaixo do gráfico da função e acima do eixo x. Né? Só para simplificar, a gente considerava essa interpretação, a gente considerava uma função maior ou igual a zero. Claro que a gente, né, em geral, a gente já sabe que pode ser também negativo. Enfim, mas a gente estava interessado em saber quem era essa área. E o que foi que a gente fez lá? A gente pegou uma partição, né, do intervalo AB e aí saiu fazendo aproximações por retângulos, que é uma coisa que a gente sabe calcular a área. Né? Então, a gente saiu fazendo essas aproximações e aí em que a gente escolhia, né, no caso aqui eu chamei isso aqui de x0, aqui um x1, xn menos 1 e o b era o xn. Enfim, a gente escolhia aqui, né, um ponto CI aqui no meio, de modo que a área, né, desse retângulo aqui era justamente a gente pegar essa altura aqui, né, que dava o retângulo. Ou seja, a área de cada retângulozinho desse aqui, que eu vou chamar assim, RI, era quem? Era a base vezes a altura, né? Ou seja, era F de xi vezes xi menos xi menos 1. E aí a gente pegava simplesmente a soma, né? Que a gente chamava isso aqui de soma de Riemann. I de 1 a N de RI, que é esse cara aqui. Pronto, aí a gente tomava o limite, né? Ó, ou seja, aumentando essa partição cada vez mais, eu ia, né, cada vez mais aproximar a área que estava abaixo do gráfico. E aí, nesse processo de limite, quando esse limite aqui existia, a gente dizia que a função era integrável e definia isso aqui como sendo a integral de f, né? De a até b. Bem, então essa era a noção que a gente teve lá no cálculo 1. Professor, e agora no cálculo 2? Bem, no cálculo 2, para simplificar nosso raciocínio inicial, nós vamos supor que o domínio da nossa função é um retângulo, tá certo? Ou seja, vou pegar agora uma função que ela está definida de um AB cartesiano CD caindo na reta, tá certo? Ou seja, isso aqui eu vou chamar de R. É um retângulo no R2, né? No plano XY. E também vamos considerar essa função também maior ou igual a zero, só para termos de simplificar o nosso raciocínio. Então, geometricamente, ó, a situação que a gente tem é essa. Ó. Tá? Então eu estou aqui ó, com o nosso retângulo, vou desenhar ele aqui, ó. Aqui o eixo X, Y, Z. Então aqui eu tenho o A, aqui eu tenho o B, aqui eu tenho o C e aqui eu tenho o D. Tá certo? Então esse é o nosso domínio, o nosso retângulo. E aqui está o gráfico, né, da nossa função aqui. Tá bom? Pronto. E aí, professor, o que é que a gente quer fazer aqui? Agora, ó, o que a gente vai querer calcular é o volume que está, né, o desenho aqui não é tão preciso, né? Mas o volume ó, que está
entre o gráfico da função e o plano x e y. Tá certo? É esse volume aqui que a gente quer calcular. Bem, mas como o gráfico ele tem suas curvas lá, a priori a gente não saberia fazer. Então, quem é que a gente sabe calcular o volume? Bem, a gente sabe calcular o volume de um paralelepípedo, por exemplo. Então é isso que a gente vai fazer, ó. Eu vou pegar, igual a gente fez aqui, ó, eu não peguei uma partição, eu vou pegar uma partição, só que agora do intervalo AB e também do intervalo CD. Olha só. Então eu vou pegar aqui, ó, essa partiçãozinha aqui. Ó. Pego uma partição aqui do intervalo CD e pego a partição do intervalo AB. De modo, ó, que o que eu formei aqui foram vários quadradinhos, né? Pronto. E aí o que eu faço, ó, é subir aqui e aí eu vou aproximar isso aqui, ó, para paralelepípedos. Tá bom? Ó. Aí o que é que eu faço? Bem, em cada quadradinho desse, que eu vou chamar também de RI, tá? Cada quadradinho desse, eu vou escolher um ponto, que eu vou chamar de CI, onde esse CI ele tem coordenadas, né? Tanto aqui em AB, né? É um ponto do R2. E vou pegar ele na função, e é isso que vai dar aqui a altura desse retângulozinho, tá bom? Então, para calcular esse volume, como é que eu faço? Eu vou pegar a área da base, que é um retângulo, né? Então, a área da base vezes a altura, né? É a área de cada RIzinho desse aqui. Quem é a área da base? Bem, quando eu fiz a subdivisão aqui, ó, eu fiquei aqui com caras assim, ó. Y, menos 1, YI, tá? E aqui no eixo X, eu fiquei com XI menos 1, XI. Então, esse lado aqui, né? Eu vou chamar de ΔY, ó. ΔY. Que você pode pegar também essa partição aqui, de modo que ela seja regular. Professor, o que é uma partição regular? É que esse subintervalozinho aqui, eles têm mesma medida, tá bom? E aí isso facilita aqui na escrita, só por questão disso. Poderia ser diferente também. Pronto. Então, ó, quem é esse cara aqui? Vai ser o YI menos YI menos 1. E o ΔX vai ser o XI menos XI menos 1. Tá certo? Pronto. Então, ó, quem é a área da base? A área da base é o ΔX vezes o ΔY. Né? Porque como aqui eu tenho um retângulo, é lado vezes lado. Vezes a altura. E a altura, ó, é justamente eu peguei esse ponto aqui e apliquei aqui na função, tá bom? Então vai ser f de CI. Parece que é uma função de uma variável, mas não, lembra, esse ponto aqui, eu estou pegando assim, mas ele é um ponto do R2, tá bom? Então faz sentido eu aplicar na nossa função f. Pronto, então a área, ó, de cada paralelepípedo desse é dada por isso aqui. Então se eu quero agora o volume aproximado, o que é que eu vou fazer? Em cada subretângulozinho desse eu vou pegar, né? E vou pegar a soma. Então, novamente, a gente vai ter aqui a soma de rima. Ó, a soma de rima vai ser a soma I de 1 a N. Nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, N, M. Por quê, professor? Porque eu vou dizer que a partição aqui, né? Ó, no A, fazer assim, ó, A vai ser meu X0, X1, Xn igual a B. E na outra eu vou colocar assim, ó, C igual a Y0, Y1, Ym. Tá? Não necessariamente precisa ser igual. Esse aqui no caso é o D. Tá? Então a soma é em N e M desses caras aqui. RI. Tá bom? Pronto. Feito isso, isso aqui é a nossa soma de rima. Agora, para a gente poder saber o volume, eu tomo o limite quando N e M vão para o infinito. Ou seja, eu estou subdividindo isso aqui, né, em retângulos cada vez menores. Isso vai me dar uma área, né, a área realmente, o volume que está abaixo do gráfico. Então, nesse caso, a gente define a integral dupla sobre o retângulo da nossa função para ser o limite
quando o NM vai para mais infinito de SNM. Tá? Então essa é a definição da nossa integral dupla. Inclusive, ó, as notas de aula, né, vai estar aí no nosso blog, tá? Vou deixar o link aí na descrição. E tudo isso que eu falei aqui está escrito lá com mais cuidado. Então, o que eu estou passando aqui para vocês é a ideia. Vocês podem, né, pegar essas notas de aula e assistir aqui. Vocês vão ter uma compreensão completa, inclusive com uma formalidade, né, um pouquinho maior. Tá certo? Então essa foi nossa primeira aula. Se você quer ver os exemplos, como é que a gente calcula de fato uma integral dupla, então não perde aí os próximos vídeos que vão estar saindo rapidamente aí para vocês. Então forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.